Tudo bem com vocês? Uma vez que o corpo já está avançado, está na hora de começar a construção do braço. Vamos lá? Em primeiro lugar, a madeira que eu escolho para o braço é maple. Além de ser o melhor material, eu acredito que é o mais tradicional também. Apesar de muita gente não acreditar que o braço influencia no som, o braço tem sim uma influência muito importante no som. O braço em maple, ele é mais denso, ele é mais pesado e geralmente ele traz um sustain maior para o instrumento. Já o braço em mogno, ele é mais leve, ele é menos denso, ele é uma madeira muito ressonante e viva. Então o braço de mogno ele traz uma qualidade acústica. Vamos dizer que o músico queira aviolonzar o som, que é uma coisa que eu ouço muito dos músicos. Eles querem... O que significa isso? É trazer o registro do violão na guitarra hardtop. O violão ele é mais leve, ele é mais ressonante, ele vibra mais, ele tem mais volume. A guitarra acústica ela tem aquele ataque forte que vai longe, aquele som definido, aquele som encorpado nas notas finas, né, nas cordas primas. Então quando você põe um braço de mogno no instrumento, você meio que mistura essas qualidades, né? Você deixa um instrumento mais híbrido nesse sentido. Depende muito do gosto, sempre quem manda no final das contas é o músico, né? Dentro do que eu posso oferecer, essas customizações são muito úteis para você conseguir um timbre ideal que está na cabeça da pessoa que me procura. Então é muito legal considerar essas diferenças de material e o uso correto também. Mas grande parte das guitarras que eu faço usam maple e o resultado fica muito bom. O primeiro passo da construção do braço começa com o beneficiamento da peça bruta. Então eu tenho uma peça que ela tem dimensões bem maiores do que elas vão ter no final e eu uso a serra, a desempenadeira e abro ela, né, na serra de fita para conseguir dimensionar ele da maneira correta. Uma vez que ele está na espessura correta, depois de passar na desengrossadeira, consigo traçar com um gabarito o perfil do braço. E da mesma peça eu tenho o melhor aproveitamento possível quando eu também traço as madeiras que vão ser feitas extensão do braço e a orelha do headstock. Dessa forma eu consigo usar todo o potencial da peça e não tenho desperdício. Além de não ter desperdício, toda a figuração e toda a cor da madeira permanece a mesma. E como todas as guitarras hardtops recebem ou um acabamento natural ou um acabamento tingido, você não tem aquela diferença de cor que é encontrada em instrumentos de fábrica. No meu caso não acontece isso. Todo o braço fica com uma passagem harmoniosa de veios e estrutural também. Então é muito legal usar a mesma peça, você não perde esse registro e o DNA do braço fica o mesmo. O próximo passo depois que eu desenhei os perfis é cortar na serra de fita. Então eu uso a serra de fita para tirar todo o excesso de massa e já definir o formato. Depois da serra de fita, eu consigo separar as peças e preparar elas para colagem. O meu processo ele cola duas peças de maple por conta de dois detalhes. O primeiro é resistência mecânica. Toda vez que você faz um processo cuidadoso de beneficiamento das peças e cola, mesmo que seja para você abrir a mesma peça de madeira, trabalhar a junção e colar de novo, ela fica mais resistente do que ela foi uma vez uma peça só. Então, em primeiro lugar, eu escolho a rigidez e a estabilidade da peça. Segundo, é o aproveitamento. Se eu fosse usar uma peça só, eu teria que conseguir uma madeira que nem é disponível e seria muito mais cara e ainda o risco de empenamento seria maior, fazer uma peça só em vez de duas. Então, só tenho a ganhar quando eu decido fazer duas peças. É muito tradicional e você encontrar por aí instrumentos de luthier mundo afora, de qualidades diversas. A maioria dos construtores decide por usar
2 peças ou até 3 peças. E eu não considero que as orelhas do headstock que vão ser adicionadas posteriormente são peças do braço, porque seria um imenso desperdício usar uma madeira só para não precisar fazer emendas no headstock. Seria um crime com os materiais tão raros e escassos que a gente usa na luthieria, pegar uma peça inteira só para não ter que colar 2 orelhas no headstock, que são a extensão para dar o formato. Uma vez trabalhada a colagem, eu preciso esperar o tempo apropriado para continuar meu trabalho. E geralmente é 1 dia a 2 dias. Se eu acelerar esse processo, eu vou ter que pagar o preço por fazer esse beneficiamento rápido demais. Então eu preciso deixar a madeira descansar, reconhecer que agora elas são 2 peças ao invés de uma só que foi recém-cortada e respeitar isso, não tem como acelerar. Assim que eu espero o tempo necessário para a cola curar, eu preciso planear a face do headstock e o eixo do braço, onde vai receber a escala no futuro. Eu uso a desempenadeira com cuidado e eu nivelo para ficar lisinho e perfeito. Tanto retificado quanto lateralmente vai receber a colagem na escala. Preparação de superfície, quando o assunto é braço, é muito importante, porque todas as peças que vão ser coladas depois precisam ter a melhor aderência possível. Isso vai influenciar bastante no som e principalmente na longevidade do instrumento, na durabilidade do instrumento como um todo. Uma vez que eu finalizei nas medidas que eu preciso, tanto para acomodar o headstock quanto a escala, está na hora de abrir o slot do tensor, que é um rasgo onde vai ser acomodado o tensor do instrumento. As cordas no braço, elas querem fazer uma força de traseiro para frente, causando empenamento. E o tensor ele faz a força contrária, levando para trás. Dessa forma eu consigo controlar, não importa o calibre de cordas que o músico queira utilizar, o tipo de ação que o braço vai ter. E eu não só consigo neutralizar essa força, prevenindo o empenamento, mas eu consigo usar isso como uma ferramenta de ajuste, tanto na hora de nivelar os trastes, quanto na hora de retificar o braço e deixar o braço mais macio ou mais tenso para dar um volume maior. Então vira uma ferramenta muito útil de ajuste no futuro. Uma vez que a cavidade do tensor está cavada, está na hora de virar ele ao contrário e usar a tupia superior para fazer um desbaste traseiro do braço. Esse desbaste ele já vai dar aquele formato de fino na parte do headstock e grosso na parte do encaixe do braço. Todo braço, se vocês forem reparar, eles têm uma crescente. Eles começam fino na região da pestana e eles engrossam. Quanto engrossa vai de cada construtor, vai de cada marca, mas eu uso um taper, que é o nome disso em inglês, ou o crescimento, ou afunilamento do braço, de 1,5 mm em média. Então ele começa de uma espessura e ele sempre tem essa crescente constante de 1 mm ou 1,5 mm. Essa sensação do braço crescer parece mais natural do que se ela fosse constante, a mesma espessura ou pior, o contrário. Isso é inadmissível no mundo dos instrumentos musicais que tenha espessuras constantes ao longo do braço, porque ele vai ficar mais largo, e uma vez que ele fique mais largo por conta do crescimento da largura da escala, que tem que ser aumentado em direção à ponte, você precisa de um braço mais grosso, vai dar aquela sensação de que está certo, né? Que não é um erro de construção. O braço, ele é o ponto-chave do instrumento bem feito. O instrumento pode ter som, ele pode ser bonito, mas se ele não for confortável, se ele não fizer sentido na mão do músico, o músico vai largar o instrumento em minutos. A minha experiência mostra que quando você faz um instrumento, por mais sofisticado e elaborado que ele seja, se ele não tiver um braço bom, ele não vai marcar. E o segredo dele está exatamente no formato, está na crescente que eu mencionei, que ele tem que ter um formato que seja familiar e que acomode a mão certa. Tem muitos segredos nessa peça que o olho não vê, só que a mão sente. Com certeza, os trastes, o raio de curvatura da escala, a espessura e o formato, que são os principais da história, têm que ser levados à conta na última instância, porque senão você não vai ficar com a guitarra. Todos os instrumentos que eu faço, eles têm que ser arrebatadores, assim, tem que ser uma coisa que você pegue no colo, você vá testar e você já fica encantado pelo negócio, sabe?
É muito importante, esse casamento que vai ter, o músico com o braço. Uma vez que eu fiz a usinagem traseira do braço, eu posso partir para o rabo de andorinha, para fazer o encaixe na fresa. O que é o rabo de andorinha? O rabo de andorinha é o nome que ele recebe, que é um encaixe dovetail, que é um tipo de encaixe em ângulo, não só das partes que vão colar no corpo, como da abertura. Então, esse tipo de encaixe, uma vez que você faz a junção do braço com o corpo, quanto mais você avança, mais apertado fica. E ele não permite que o braço descole do corpo no futuro. Ele é muito difícil de fazer. As fábricas geralmente escolhem por um encaixe reto, de macho e fêmea tradicional, só que esse encaixe de rabo de andorinha, ele, apesar da dificuldade, ele permite que o instrumento tenha 50 anos de vida aí tranquila pelo caminho. É a minha escolha, é a mais difícil de fazer, mas ela vale a pena no final. Uma vez que o rabo de andorinha está usinado no final do braço, é a hora de fazer a gaveta que vai acomodar a extensão do braço. A archtop, o braço da archtop, ela precisa de uma peça que serve de extensão para o braço. Então, o braço tradicionalmente ele acabaria aqui, na região do salto. O nome dessa parte aqui é salto. E essa parte aqui, que vai ser colada, ela chama-se extensão, porque a escala é mais comprida do que o eixo do braço. Então isso aqui permite que o braço tenha rigidez e uma plataforma de apoio e colagem que vai ser adicionada ao corpo depois. Mesmo utilizando máquinas e procedimentos de precisão, eu ainda tenho que fazer o encaixe final à mão. Então eu uso formão e toquinhos de lixa com um acabamento bem fino para dar aquele ajuste fino na peça. Uma vez que eu estou satisfeito com isso aí, eu posso seguir com a colagem da extensão. Também foi preparada anteriormente e cortada junto com o material do braço, vocês lembram? Eu uso um dispositivo especial que permita que o braço permaneça reto numa peça, enquanto ele recebe a pressão longitudinal nas extremidades, tanto no headstock quanto no final da extensão do braço. E também preciso deixar a peça descansar por pelo menos um dia, para que ela receba essa tensão e não cause empenamento na peça. Uma vez que eu deixei o tempo de cola certo, eu posso partir para as orelhas do headstock e colar as orelhas, também deixando um tempo de cura da cola apropriado de um dia para poder trabalhar em seguida. O braço ele precisa ser retificado várias vezes no processo de construção, porque a madeira quer movimentar muito. Então eu não posso simplesmente correr com esse processo e esperar que fique bom. O braço ele tem que ser feito pouquinho a pouquinho. Tem muitas colagens numa peça só, tem muitos tempos de descanso nessa peça também. Eu tenho que respeitar as torções naturais da madeira, senão eu não vou ter um braço estável. A diferença de ter um braço estável e um braço que muitos instrumentos de fábrica têm que não conseguem ficar no lugar, que você tem que apertar o tensor, ou que espana, ou que eles relaxam, ou que eles empenam muito, é o tempo de construção. O meu prazo de construção de braço, geralmente, ele leva em consideração um período de 3 semanas ou mais. Essas 3 semanas, elas servem para acomodar toda a movimentação da madeira. Eu faço uma retífica, deixo ela descansar. Adiciono as peças ou faço as colagens, retifico de novo nas máquinas, trato tanto na máquina quanto na mão e sempre vou conferindo com réguas de alta precisão para que a superfície esteja reta. Isso, se eu pudesse dizer assim, uma coisa mais importante de todo o processo de braço, mais do que a própria técnica de construção, é esse cuidado especial. Se você tem um braço que ele é feito num cronograma certo, respeitando a madeira em primeiro lugar e usando matéria-prima de qualidade, uma mão de obra especializada, você vai ter um braço bem feito, pode ficar tranquilo. E o que é um braço bem feito? É um braço que segura a afinação, é um braço estável, é um braço que não vai precisar te deixar no luthier cada 3, 4 meses. Tem instrumentos meus que nem sequer eu regulei o tensor depois da primeira regulagem. Músicos que voltam depois de 2, 3 anos e eu recebo um instrumento com encordoamentos pesados, 0,12, 0,13 até, e eu mal preciso ajustar de novo. Isso é resultado, são os frutos que eu consigo colher por um trabalho bem feito. E tudo isso tem a ver principalmente com o cronograma de construção que eu utilizo.